Muito bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente para as senhoras e senhores deputados. Nesse momento, breves comunicações, suspendo a sessão por solicitação desse deputado para manifestação da presidente da comissão organizadora da Feira do Livro, a senhora Sueli Brandão, do curador, senhor Moacir Pereira, e do professor Silvio Jung, do Colégio Bom Jesus de Joinville, para falarem sobre o lançamento do Festival Literário de Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos. E aqueles que os acompanham podem adentrar ao plenário e participar desse momento. Bom dia a todos, senhoras e senhores, autoridades presentes, representantes da cultura, da educação, da literatura, bom dia. Quero saudar o nosso deputado Fernando Crelli e, em seu nome, todos os deputados aqui presentes. Um abraço fraterno ao deputado Maurício Peixe, ali de Joinville, nosso amigo. Dizer que é uma alegria e uma grande emoção estarmos aqui hoje para apresentar oficialmente o Festival Literário de Santa Catarina, projeto que nasce do legado da Feira do Livro de Joinville e se propõe a ser um novo capítulo da história cultural do nosso estado. Por mais de 2 décadas, a Feira do Livro de Joinville foi sinônimo de encontro da leitura e do acesso à cultura. Tornou-se referência nacional, reunindo autores, leitores, livreiros e educadores em torno da palavra. E hoje, com muito orgulho, damos um passo além, um passo de ampliação, de evolução e de pertencimento. O Festival Literário de Santa Catarina surge para celebrar a literatura em todas as suas formas, dialogando com o cinema, a música, o teatro, as artes visuais e a educação. Queremos que a literatura ocupe o espaço da cidade, que esteja nos museus, nas praças, nas escolas, nos olhares das pessoas. Queremos que cada leitor, cada estudante, cada artista se reconheça nesse movimento e perceba que a cultura é uma força transformadora, que é capaz de gerar pertencimento, conhecimento e desenvolvimento. Este é um projeto que une tradição e inovação. Mantemos as raízes da feira, mas ampliamos seu alcance e significado. O festival não é apenas um evento, é um movimento cultural que convida toda Santa Catarina a celebrar o livro, a leitura e o encontro. Queremos transformar Joinville e o nosso estado em referência nacional de promoção literária, como já fazem os grandes festivais do país. E faremos isso com afeto, diversidade e compromisso público. Nada seria possível sem o apoio de tantas mãos e corações.
Então, nós agradecemos a todos, essa equipe maravilhosa de escritores, representantes da cultura de Joinville, patrocinadores, nosso Conselho Estadual de Cultura, que estão aqui hoje nos prestigiando. Que este momento na LESC marque o início de um novo tempo para a cultura catarinense, o tempo em que a literatura ocupa o centro das nossas políticas, dos nossos sonhos e da nossa identidade. Muito obrigada. Obrigada, deputado Krellin, pela oportunidade. Que venha o Festival Literário de Santa Catarina, um festival que nasce da história, cresce com o presente e se projeta para o futuro. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Cumprimentos ao deputado Fernando Krellin, caro amigo, que preside esta solenidade de lançamento do primeiro Festival Literário de Santa Catarina. Cumprimento os deputados aqui presentes, integrantes da mesa, demais participantes desse evento. Uma menção especial ao caro amigo, professor historiador, Luiz Nilton Correia, aqui está presente, que no próximo dia 29 de outubro vai assumir a presidência do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Ele que tem um papel destacado já como presidente do Conselho Estadual de Cultura, e agora há pouco conversamos com o presidente Júlio Garcia sobre um projeto que está sendo elaborado no Instituto Histórico, visando um convênio com a Assembleia Legislativa destinado a resgatar importantes trabalhos, senhores deputados de várias regiões, resgatar os mais importantes trabalhos de resgate histórico de regiões de Santa Catarina, de todos os municípios de Santa Catarina. Cumprimento ao colega Franco, de Joinville, os integrantes da equipe valorosa e dedicada do Festival Literário de Santa Catarina, que atuaram e atuam durante a Feira do Livro de Joinville, colegas presentes aqui da imprensa de Santa Catarina, mais uma vez um bom dia a todos. Me sinto profundamente honrado, apesar de impossibilitado por uma cirurgia recente e preso uma semana em casa por recomendação médica, mas aqui compareço com muito prazer, a convite, muito me honra, da professora Sueli Brandão, essa abnegada difusora do livro aqui em Santa Catarina. Ela que coordena há 21 edições, aquele que eu considero um dos mais importantes eventos literários do nosso estado, que é exatamente a Feira do Livro de Joinville. A Sueli é uma pessoa extraordinária, que agora oferece, com este lançamento na Assembleia, deputado Krellin, a oportunidade de transformar um evento que era regional, embora de repercussão estadual e nacional, que passa a ter uma estrutura e uma complexidade e uma programação mais ampla, que não envolve apenas o livro, mas envolve outras atividades, e, sobretudo, envolve o estado de Santa Catarina. Vai ser em Joinville, mas vai abranger as diversas regiões, diversas potencialidades artísticas e culturais do estado de Santa Catarina. Impossibilitado de dirigir, também por recomendação médica, eu tive que me recorrer a um táxi. Eu moro na Lagoa, os táxis da Lagoa estão... Hoje ninguém atendeu o telefone, estranhamente, embora fosse um pouco cedo, imagino. E aí eu tive que recorrer ao Uber, que também às vezes chega com dificuldade, mas chegou. E eu estava com um livro na mão para entregar, homenagear o professor do Bom Jesus, lá de Joinville, por recomendação e indicação da nossa querida Sueli Brandão. Entrei no carro e o motorista, curiosamente, começou a me questionar por que o livro na mão, um livro pesado, e eu com dificuldade de transportá-lo. Eu expliquei as razões do livro e tal, e aí, bom, o que aconteceu? Eu gosto muito de conversar com as pessoas onde eu estou. E isso acho que é uma mania, é uma falha de um repórter, de um jornalista. E esse cidadão estava fazendo bico, ele é controlador de voos aqui no aeroporto de Florianópolis. Eu aprendi coisas extraordinárias com esse trabalho, que é um trabalho magnífico, de grande responsabilidade, informando, por exemplo, compartilhando essa informação impactante para mim. Na última temporada, senhores deputados, colegas e amigos aqui presentes, ele me revelou que, em apenas uma semana, a pista de pouso do aeroporto de Porto Belo, famosa, né, aqui na nossa região, em uma semana,
registrou 800 pousos de jatos executivos. É um fato que eu acho que a maioria da população desconhece, uma coisa extraordinária, e a previsão é de que no próximo ano seja muito maior. Dentro do táxi, eu fui consultar uma mensagem chegada pelo WhatsApp, deputado Crelin, recebida do meu querido amigo, um dos maiores escritores de Santa Catarina, um dos mais premiados, Dionísio da Silva, catarinense de Siderópolis, um homem brilhante, editor, escritor, jornalista e professor. Ele compartilhou comigo uma mensagem, um pensamento da conhecida escritora, perseguida e prêmio de literatura, Malala, todos conhecem, com um pensamento que eu acho que faz de muito a respeito do que nós estamos realizando neste momento e a importância desse festival. Diz ela, segundo esse texto encaminhado pelo Dionísio da Silva: uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. É uma grande verdade que vincula a questão literária com a tarefa educacional. Eu compareço aqui, mais uma vez, com grande prazer e grande honra, deputado Crelin, à Assembleia Legislativa, nomeado ad hoc pela nossa querida Sueli como curador. Eu farei o que for possível, que estiver a meu alcance, embora distante de Florianópolis, para que esse festival tenha um grande sucesso, uma grande repercussão nacional e internacional, em função exatamente da novidade, do caráter inédito e da estrutura que está sendo montada. Trago aqui para a nossa reflexão algumas ideias, alguns pensamentos. O grande professor, sociólogo, crítico literário, conhecido de todos, Antônio Cândido, de São Paulo, costumava dizer que a maior riqueza do Brasil é a sua exemplar pluralidade étnica e racial. Eu digo, se o Brasil é esse exemplo de pluralidade para o mundo, não há Estado brasileiro, Estado nesta federação, com maior pluralidade racial, étnica, geográfica, gastronômica, cultural e artística do que o Estado de Santa Catarina. Essa é uma de nossas maiores riquezas. Testemunhei, meus caros amigos, muitas vezes, com muito prazer, em Joinville, a organização, o apoio comunitário, deputado Crelin, deputado Peixe, e comunitário e empresarial, durante a realização da sua Feira do Livro. Foram 21 edições, e a presença de milhares de famílias, escritores, leitores, e na última, inclusive, é o testemunho que presto, realizada no último mês de maio. Lá cheguei com a minha esposa num sábado chuvoso e muito frio, e constatei com surpresa e alegria que estavam lá, estava o Centro de Exposições de Joinville lotado, com centenas de crianças folheando livros, os pais acompanhando, comprando obras, entendeu? Então, num evento realmente extraordinário, que se registra até onde alcança a minha avaliação, na cidade de Joinville. Tive a oportunidade de lançar livros várias vezes lá em Joinville e também em outros municípios do Estado e fora do Estado, Porto Alegre, São Paulo, Ribeirão Preto, Campos Novos, organizado, e Rio do Sul, organizados também pela Sueli Brandão. Em todos eles, o interesse da população em participar, em ler e comprar obras, sobretudo de interesse público, interesse de Santa Catarina. Como falei, eu estou à disposição dos organizadores. Onde eu puder colaborar, eu estarei à disposição para poder levar a minha modesta contribuição. Encerro lembrando, em primeiro lugar, o ex-governador Luiz Henrique da Silveira. Ele repetiu várias vezes um pensamento que eu subscrevo com o maior prazer. Um povo sem cultura, povo sem alma. Pensadores do mundo inteiro também costumam destacar: um povo sem cultura é um povo sem história. E nós precisamos resgatar a história de Santa Catarina. Nós precisamos promover melhor a literatura de Santa Catarina. Bob Marley já dizia no século passado: um povo sem conhecimento, sem respeitar o passado histórico, a sua origem e a sua cultura, é como uma árvore sem raízes. Completo, caros amigos. Um povo sem cultura é um povo sem futuro. O povo hoje constata, todos nós constatamos, um mundo cada vez mais com tecnologia, com mais digitalizado, que afeta a educação e, sobretudo, o conhecimento das novas gerações. É muita tecnologia e pouca leitura de livros. É muito celular e ausência do livro impresso. As livrarias revelam essa realidade triste.
Vamos todos, portanto, ler mais e conhecer melhor as riquezas literárias e culturais do Estado de Santa Catarina. Oportunidade de ouro para que nós conheçamos melhor a literatura, a cultura de Santa Catarina e que também possamos ter presença de grandes escritores nacionais e até internacionais para projetar o Estado de Santa Catarina em todos os níveis. Um grande abraço a todos, parabéns a Sueli Brandão e a toda a sua equipe e felicidades. Obrigado, presidente, pela iniciativa. Um grande abraço a todos, bom dia. Quero saudar o deputado Fernando Krelin, vice-presidente da Alesc e proponente aqui desta oportunidade que a Feira do Livro de Joinville tem de se apresentar hoje, Festival Literário Catarinense. Quero saudar também ao deputado Maurício Peixe, nosso conterrâneo joinvilense, saudar os demais membros aqui da mesa, saudar a Sueli Brandão, a entusiasta e grande força da Feira do Livro, do Festival Literário, agora Festival Literário Catarinense, saudar os demais membros da comitiva que saiu hoje às 5 horas da manhã de Joinville para estar aqui e apresentar e divulgar este que talvez seja um dos mais belos movimentos de valorização da leitura e da cultura em Santa Catarina. Quem o compara com outros movimentos aqui no Estado e também no país, tem certamente avaliação semelhante. Essa atividade que já completa mais de 2 décadas, colocou Joinville num outro patamar e ano a ano esse patamar sobe. Tanto é que agora se transformou num festival de alcance estadual. E para a cidade isso é extremamente importante. Talvez todos aqui, ou a maioria, já tenham ouvido falar que Joinville é a cidade do trabalho. E de fato é. Hoje cedo, quando eu também peguei o Uber, São Moacir, a motorista me disse, não tem muito movimento aqui, só na entrada e na saída das fábricas, 5 da manhã. Então, a cidade do trabalho, ela é importante e ela colocou Joinville nesse destaque que possui, em termos econômicos, em termos populacionais, atrai muitas pessoas, mas a cultura ela é indissociável de uma cidade que quer se desenvolver, e precisa se desenvolver. E o cenário que a gente tem na cidade é do crescimento de todo o movimento cultural. Nós temos o conhecidíssimo festival de dança, mas nós temos o Bolshoi, nós temos movimentos do teatro, nós temos o pianístico que tivemos dias atrás, e há praticamente uma promoção cultural permanente hoje na cidade de Joinville, que nos ajuda a pensar e oferecer para a população uma convivência saudável entre o trabalho e a cultura. E a cultura é, afinal de contas, o que, como humanos, nos eleva de patamar, porque nos oferece desenvolvimento de sensibilidade, de olhar para o outro, da reflexão, da empatia, e o festival literário que cresce, ele só aumenta então também as oportunidades que a cidade tem a partir disso. E ela o faz, e o festival faz, a feira o fazia, o festival continuar fazendo de maneira muito orgânica e democrática, sobretudo porque envolve desde crianças, a cidade, as escolas se mobilizam, elas estão presentes, discutem, os autores vão à escola, os autores se aproximam dos alunos, das crianças, e por isso temos uma chance de desenvolver melhores leitores e mais leitores. E eu queria sublinhar uma fala do seu Moacir, do jornalista Moacir, nós precisamos de mais tempo, né? E a leitura é o que nos permite entrar em nós mesmos, refletir, sem a pressa que o mundo parece que exige de todos nós. Então, que a gente possa, de fato, fazer deste festival esta grande oportunidade que a cidade já tem, envolver ainda mais pessoas,
talvez se tornar regionalmente mais relevante e, obviamente, alcançando o Estado todo. Então, a oportunidade que a Alesc nos oferece hoje de divulgar, de trazer esse movimento cultural tão consistente, tão importante para a cidade, é extraordinário e muito grato por isso, e que a gente possa, de fato, devolver para a cidade de Joinville e para a região muito do que a cultura permite dentro da sociedade. Então, obrigado pela atenção e convidados para de 21 de maio a 31 de maio de 2026 estarem todos em Joinville apreciando o nosso Festival Literário Catarinense. Muito obrigado. Quero saudar também de uma maneira muito carinhosa a presença da nossa presidente da Fundação Catarinense de Cultura, a Terezinha. Seja muito bem-vinda e parabéns pelo trabalho grandioso que tem feito frente à Fundação. Nesse momento, antes de encerrarmos aí e voltarmos à nossa sessão, gostaria de agradecer de uma forma muito carinhosa ao professor Silvio, Sueli Brandão, estenda nossos cumprimentos. A Fernanda também, que faz um trabalho grandioso ao seu lado, e também o nosso ícone, né, a nossa referência, Moacir Pereira, uma pessoa que todos nós, a Assembleia Legislativa, tem um carinho muito grande, o Estado de Santa Catarina tem um carinho muito grande. Quero cumprimentar todos aqueles que acordaram às 4 da manhã, saíram de Joinville hoje bem cedinho, e o trânsito não é fácil, eu sei, eu faço esse roteiro toda semana, e agradecer a presença de vocês, principalmente num momento como esse, onde a gente sempre fala que a leitura é um ato de liberdade, as pessoas se libertam lendo, mas escrever é um ato de coragem muito grande. Então, vocês são corajosas e corajosos, que mesmo com esse advento da tecnologia, essa revolução tecnológica, que toda a informação cabe, e não numa tela grande, numa pequena tela, num piscar de olhos a informação chega, tudo está muito rápido, tudo está muito acelerado, e vocês não deixam essa essência da leitura, da literatura se acabar. Então, muito obrigado, gratidão a todos vocês, que a gente possa estimular cada vez mais, principalmente no ensino fundamental, que as crianças tenham o hábito da leitura e possam levar isso adiante. Muitas vezes os pais não ensinam mais os filhos a lerem, são os filhos que estão ensinando os pais em casa a lerem. Então, houve uma inversão muito grande, a gente entende, a tecnologia chegou, mas que a gente possa continuar aí desenvolvendo ações como essa, assim como é a Feira do Livro, Sueli, que é uma grande referência, eu me sinto honrado e orgulhoso, e também com uma responsabilidade enorme nos últimos anos, sempre estar lá com você, participando, e que a gente possa estimular e divulgar cada vez mais, na educação, na cultura, assim como parafraseou o nosso sempre governador Luiz Henrique, Moacir Pereira falou agora, e ele também dizia o seguinte, né, uma cidade sem cultura nada mais é do que um amontoado de gente. Então, ele citava isso muitas vezes nos seus discursos, era apaixonado pela literatura, pelas obras literárias, então fez com que Santa Catarina se tornasse uma referência. E isso só não diminuiu, só não se apagou, porque nós temos pessoas como vocês, professor Silvio, como você, Sueli, que estimula, que insiste, que batalha, que busca recursos para continuar fazendo realmente a literatura acontecer em Santa Catarina. E que a gente possa, através dessas ações, continuar virando páginas de livros e também virando páginas em nossas vidas e cada vez mais estimulando esse ato maravilhoso que ela é. Então, que Deus abençoe muito vocês. E agora eu peço que, se possível, a gente possa fazer uma foto geral e eternizar esse momento. Porque hoje em dia, o mundo acelerado, a eternidade da memória não está mais na mente, as pessoas deixam em nuvens, né? Aí quando, lembrei de alguma coisa, vamos lá ver na nuvem como é que está. Então vamos eternizar na nossa mente esse momento tão importante. Obrigado.
Reaberta a sessão. Com a palavra, agora, em breve, comunicações, o deputado Lucas Neves. Bom dia a todos. Deputado Oscar Gutz, que preside esta sessão. Venho a essa tribuna hoje para fazer, inicialmente, um agradecimento à secretária de Estado da Educação, Luciane Sereta, com quem nós estivemos essa semana, deputado Sérgio Mota, tratando a respeito de um projeto que há muitos anos é aguardado, que é a obra de reforma e ampliação da Escola General Pinto Sombra, que fica no bairro Guarujá, em Lages, uma região que está crescendo muito, uma das maiores escolas em número de alunos da região serrana, e que há muitos anos esperava por esse anúncio, por esse encaminhamento. Os projetos estavam concluídos. No final do ano passado nós fizemos uma emenda ao orçamento de R$1 milhão, para justamente dar o start nesse processo, nessa obra, para contribuir com o governo, e a secretária, com o apoio do governador Jorginho Melo, encaminhou essa semana para a licitação essa obra. Por isso eu agradeço muito ao encaminhamento dado, porque certamente nós vamos fazer a diferença naquela comunidade escolar que depende muito de uma boa estrutura, e essa obra é uma obra fundamental para que possamos, inclusive, ampliar o número de alunos numa escola que tem 70 anos de uma bonita história. Também fazer um registro aqui ao processo de climatização das escolas estaduais de Santa Catarina. Eu tenho visitado algumas unidades e tenho visto as obras acontecendo. A construção das estruturas de alta tensão, a troca de fiação, que vai possibilitar que muito em breve nós tenhamos 100% das unidades escolares de Santa Catarina climatizadas, seja para o verão ou para o inverno, como é o caso da nossa Serra Catarinense, para que alunos e professores não tenham que estudar ou dar aula em uma sala que mais parece um forno no verão, ou numa sala que parece uma geladeira no inverno. Essa é a realidade que nós ainda temos, mas que eu tenho visto os avanços e fico muito feliz, e aproveito para parabenizar também a Secretaria de Estado da Educação, sob a liderança da secretária Luciane Sereta, que, por motivação do governador Jorginho Melo, desencadeou esse processo de climatização das escolas estaduais, que, como eu disse, muito em breve, 100% estarão preparadas e equipadas para a gente oferecer mais conforto e dignidade para toda a comunidade escolar. Senhor presidente, também venho aqui para falar a respeito do veto 4 de 2025, que está aguardando para ser apreciado no Congresso Nacional. Um veto feito ao projeto de lei que reconhece diabetes tipo 1, inclui os portadores, os diabéticos, no rol de pessoa com deficiência. Projeto de lei aprovado pelo Congresso e vetado pelo presidente da República em janeiro. Desde então, esse veto aguarda a apreciação do Congresso Nacional. Nós temos levantado algumas pautas aqui referente ao diabetes. Nós estamos falando de 20 milhões de brasileiros, pessoas que sofrem diariamente, que convivem com os desafios dessa doença, pessoas que sofrem amputações, que sofrem insuficiência de órgãos, pessoas que muitas vezes acabam sendo acometidas pela cegueira, pessoas que convivem com a doença diariamente e têm a sua qualidade de vida prejudicada. Ao mesmo tempo que há um veto para ser apreciado, nós também temos um projeto de lei aqui nesta casa que reconhece em Santa Catarina diabetes tipo 1 como uma doença no rol das pessoas com deficiência, para que as pessoas tenham a oportunidade de acessar direitos, ter um atendimento melhor na rede de saúde. Por isso, venho aqui a esta tribuna para solicitar, para levar a nossa voz adiante, para que o Congresso Nacional, de fato, derrube esse veto
do presidente da República, para que nós possamos fazer valer esta lei que reconhece o diabético como pessoa com deficiência, para oferecer direitos, sim, dignidade, qualidade de vida, melhor atendimento a esses 20 milhões de brasileiros que sofrem diariamente com esta doença. Nós precisamos estar ao lado dessas pessoas. E neste momento o Congresso precisa ter responsabilidade e sensibilidade com quem enfrenta essa luta todos os dias. O diabetes limita, cansa e exige cuidado constante. Derrubar esse veto é um ato de humanidade. Reconhecer o diabetes como deficiência é garantir dignidade. Negar esse direito é fingir que o sofrimento de milhões não existe. Por isso, registro aqui a minha posição em relação a esse veto e o meu apoio a milhões de brasileiros que sofrem com essa doença e que precisam, sim, do nosso apoio, de ações e projetos que beneficiem a todos. Muito obrigado, presidente. Ok, deputado Lucas Neves. Com a palavra, a deputada Paulinha. Bom dia a todos e todas, senhoras e senhores. Bom dia, senhor presidente. Primeiro, eu quero já de pronto deixar meu fraterno abraço a Vossa Excelência por ter feito convite à Sueli, ao Paulo Alceu, aos amigos de Joinville, para trazer esse tema que de fato ele reúne muito do que nós nos tornamos ao longo do tempo enquanto catarinenses, né? Eu sou uma fã inconteste eterna do Luiz Henrique, porque ele foi realmente um homem muito à frente do seu tempo, deixou um grande legado ao nosso Estado e de forma muito notável no que concerne a valorização da cultura. Ele foi um dos homens, deputado Fernando, que nos ensinou de fato esse caminhar para o maior valor de uma sociedade, que é o conjunto de sentimentos, de valores, aquilo que de fato a cultura edifica por meio da nossa alma. Então, foi muito bom começar a quinta-feira ouvindo as palavras dos teus amigos joinvilenses aqui, versando sobre o festival literário, que seguramente vai ser mais uma edição de grande sucesso. Mas o que me traz à tribuna hoje são algumas questões pontuais. Outubro Rosa. Estamos aí, toda a sociedade envolvida no tema mais uma vez, construindo meios de que as mulheres possam sair da invisibilidade que elas próprias se colocam, que elas possam também, nesse momento, buscar olhar para si mesmas e encontrar um caminho de prevenção que pode ser decisivo para a cura de alguém. E no Outubro Rosa, a Secretaria da Mulher, que eu tenho o privilégio hoje de coordenar, assim como a bancada feminina e a Procuradoria, que é gerida pela deputada Luciane, nós promovemos uma série de ações. Uma delas, nós tivemos uma sessão solene na segunda-feira com a AMUC, que foi realmente emocionante. A AMUC é uma associação que completa hoje 25 anos de trabalho em proteção aos pacientes com câncer. Um trabalho muito semelhante ao que promove a Rede Feminina, que também merece as nossas homenagens. E quero lhe dizer, senhor presidente, que foi um momento muito especial, porque nós temos um rol gigantesco de heróis e heroínas invisíveis nesse Estado que trabalham pela nossa gente e alcançam o cidadão quando nós falhamos, quando o poder público não chega lá. Então, eu quero aqui mais uma vez enaltecer o trabalho da AMUC e também dizer, senhor presidente, dar luz a um projeto que nós também estamos desenvolvendo aqui pela Secretaria da Mulher, que só se tornou possível porque nós temos uma servidora extraordinária, a Tati, que de forma voluntariosa se coloca
em cooperação conosco para a construção do projeto Traços do Bem. A Secretaria da Mulher vai promover, em parceria com essa profissional, a reconstrução de auréolas em mulheres mastectomizadas. E é de graça, sem nenhum ônus, aqui pela nossa casa, pelo nosso parlamento. 30 mulheres, num primeiro momento, poderão ser beneficiárias. E para se inscrever é muito simples, basta ter um atestado, um laudo médico de que a mama já está em condições de se reconstituir, a auréola, CPF, endereço, e mandar um e-mail para o e-mail mesmo, ou ligar no telefone da bancada feminina. O nosso e-mail bancada é fem@gmail.com, é isso. Deixar ali os seus dados para a gente fazer, então, o agendamento. Mais do que homenagens ou trabalhar o tema da conscientização, nós marcamos, o Parlamento Catarinense marca esse mês de Outubro Rosa também com um gesto efetivo de cumplicidade, de apoio, de amparo às mulheres, deputado Oscar, quando passam por esta situação do câncer que o senhor, com muita dor, também convive e entende o que é. Quando alguém da nossa família, na verdade, recebe o diagnóstico do câncer, eu digo que esta ainda é, deputado Lucas, uma das patologias mais terríveis, mais aterrorizantes, de fato, porque há uma cultura ainda, há um temor de que o câncer termina com um desfecho sempre muito ruim, né? E por isso que a gente tem que reforçar a nossa mão e tomar ações que cuidem em efetivo também da autoestima, desse olhar mais sensível às mulheres e às famílias. O meu tema também, embora um dia depois, mas a gente não pode deixar aqui de ilustrar, meus amigos, o valor do homem e da mulher que está na sala de aula, que conduz hoje o processo formativo educacional em tempos tão difusos, né? Eu tenho dito isso reiteradas vezes. Nós estamos vivendo tempos muito estranhos, de extrema intolerância e de sobrecarga, inclusive, deputado Sareta, às escolas, aos professores. No magistério, nós temos, nesta profissão, o maior número de afastamentos de trabalho por depressão do Brasil. Por quê? Por que a gente chega nesse ponto enquanto país? Será que nós estamos, de fato, entregando à educação brasileira aquilo que ela merece ter? Será que, de fato, os nossos professores têm o respeito que merecem? Será que nós vamos seguir pontuando exemplos muito raros, muito exclusivos, muito específicos de maus professores, como se fosse o escopo de toda uma categoria que dedica a sua vida a cuidar dos nossos filhos e filhas? Eu penso que nesse 15 de outubro, muito mais do que uma homenagem, os parabéns, as flores, os gestos, os discursos de gratidão, deputado Fernando, esse parlamento poderia tomar para si a responsabilidade de fazer tramitar com celeridade os projetos de lei, não apenas de minha autoria, naturalmente, mas de tantos colegas, inclusive de Vossa Excelência, do deputado Lucas, que também tem projetos nessa área, enfim, e que nós pudéssemos tomar medidas, de fato, que melhorassem o conceito da educação e a condição de valorização também do nosso professor. Eu te digo isso para vocês porque ontem eu parei para fazer uma pesquisinha rápida. Só de projetos de lei de minha autoria, tem mais de 20, que é o número do nosso partido, ainda brinquei ontem, Lucas. Mais de 20 projetos de lei apenas de minha autoria que versam sobre melhorias na educação. Quantos deles chegaram ao plenário desta casa nesses últimos 2 anos?
Nenhum. Aí se pode pensar, bom, os projetos da deputada Paulinha não andam, mas não é os meus, é o de todos nós, de forma coletiva, de todos nós. Os nossos projetos aqui, que versam sobre temas para valorar os professores, para melhorar as condições de educação, têm caminhado de forma muito letárgica. E olha, que a nossa casa se debruça e tem trabalhado com firmeza para ajudar, para contribuir com o governo do Estado a resolver pautas tão importantes. Mas eu realmente acredito que há de se criar um ambiente para fazer-se um esforço de, com mais celeridade, entregar as matérias aprovadas aqui nesta casa, né, que venham a contribuir com o Estado de Santa Catarina. Enfim, mas eu quero também aproveitar, em nome da professora Lucereta, minha grande amiga, e deixar meu abraço, meu carinho, em nome também do secretário Tiago, que é o secretário de Educação e professor de Educação Física da cidade de Bombinhas, município de onde venho, as minhas homenagens e esse meu reforço de, mais do que de afeto, de compromisso efetivo com esse país que nós queremos e que, sim, indubitavelmente, ele passa pelas mãos dos nossos professores e professoras, passa pelas mãos da educação. Muito obrigada, senhor presidente. Meu beijo, meu abraço, meu carinho a todos. De modo especial, a um garotinho que veio nos visitar, o Tiago, lá de Campos Novos, com seu pai, o Valdir. Ele veio, olha que menino mais lindo, está dizendo daí, né, Fernando? Ele veio exclusivamente para fazer um tratamento de saúde e passou aqui para conhecer o parlamento pela primeira vez. Seja bem-vindo, meu amor, que tu possas retornar muitas vezes a essa casa, tá bom? Beijo. Obrigado, deputada Paulinha. Tiago, seja muito bem-vindo, Tiago. Sempre bem-vindo a essa casa. Não temos mais oradores inscritos em breves comunicações, tempo destinado aos partidos. Nesse momento, PDT, não, PL. Deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente. Lembro do caso que aconteceu no final do ano passado, em que a polícia de Sara teve que atender uma ocorrência porque tinha um bêbado lá que tomou corote com diazepam no supermercado e estava aloprando lá, incomodando e assediando uma mulher, e a polícia teve que ir lá abordar. O cara não colaborou, tiveram que ser mais enérgicos, e aí apareceu do nada uma advogada gaúcha, dando carteiraço nos policiais, tumultuando até que ela foi presa. Vamos lembrar o caso. Está ali, ó, o marido segurando, que está gravando, pediu para gravar, indo para cima dos policiais, o marido tentando tirar ela, aloprando, incomodando, pedindo. Aí até que pediu e conseguiu, né, o que queria. O policial vai levar preso. Pediu e agora está ali desacatando, não cumprindo a ordem. A outra de laranja é a velha, a filha dela, tentando puxar a filha, e eles pedindo para ela se afastar. Ela se joga no chão, apareceu a outra lá, tentou dar um chute no policial, continua forçando a barra para não ser presa, desacatando aí os policiais ela se joga no chão, o policial tenta abordar, a velha ali continua tentando chegar perto, o cara está pedindo para ela sair, 500 vezes já pediu para ela sair de perto, e ela continua ali insistindo, e a mulher no chão se batendo, não acatando a ordem do policial, os policiais tendo que mobilizar ela para prender, porque ela não para de se mexer. E a velha continua ali enchendo o saco. Já pediram para ela sair umas 300 vezes dali. Tá lá, ó.
É só seguir a ordem do policial que dá tudo certo. Tá lá, continua enchendo o saco, o policial pedindo, conversando. Aí levaram, prenderam, aí vão botar no carro, ela resiste, continua resistindo, continua não entrando, ó, vai com o pé. E a velha pedindo contato ali. O tempo inteiro, ó. Não obedecendo, vai. E veio o contato, veio. Tá bom. Não, continua. Olha ali, esse aqui é o drogado, ó. Tá aqui rindo da situação, rindo da cara da advogada. Olha só que constrangedor. O drogado, que ela defendeu, rindo da cara da advogada maluca ali. Rindo da cara dela, da situação toda ali. O drogado ali, até o drogado rindo dela. Bom, as pessoas têm que entender, quando o policial ele te dá uma ordem de prisão, ele vai te levar preso, mesmo que tu não ache justo, você tem que colaborar. Se tu colaborar, tu vai até a delegacia dar uma voltinha, tu vai assinar um TC lá, tu não está indo para uma prisão perpétua, tu não está indo para uma pena de morte, tu vai assinar um negócio, está liberado. Tu vai numa boa, vai ser respeitado e vai fazer o que tem que ser feito. Se tu resistir, vai acontecer isso aí. Então, tudo que acontecer a partir da hora que tu não acata a autoridade da polícia, na minha opinião, e deveria ser culpa sua, culpa de quem está desacatando e desautorizando a polícia. Então, colaborem para não causar esse tipo de constrangimento aí para todo mundo. E aí, eu quero saudar, na época, a matéria da Globo Lixo e da NSC Lixo. Porque se eu fosse jornalista, eu ia escrever a matéria assim, ó. Advogada gaúcha obstrui a ação da polícia militar para tentar proteger um assediador de mulher e acaba presa por desacato. Porque a fé pública, para mim, é do policial e não da advogada maluca ali querendo proteger um assediador, um drogado. Mas a Globo Lixo escreve assim: advogada agredida por policiais com gás de pimenta e chutes em Santa Catarina. E a NSC, vídeo mostra 2 mulheres sendo agredidas por policiais em mercado de SC. Então fica aqui a minha saudação para vocês, NSC Lixo e Globo Lixo, pelo desserviço que vocês fazem no nosso Brasil. Essa mulher ali estava totalmente mal intencionada. Vocês viram o marido segurando, ela está filmando, foi para cima dos policiais, os policiais deram voz de prisão, se segurou, se bateu, fez de tudo para acontecer aquilo ali. Ela queria que aquilo ali acontecesse exatamente para depois se aparecer nas mídias e começar daí uma perseguição judicial contra os policiais. Ela movimentou a OAB para fazer pressão no Comando Geral e na Justiça. E a OAB para isso serve, né? Para perseguir policial. Porque para bater de frente lá com os desmandos do STF, daí parece um monte de cadelinha do sistema, não falam nada. Mas para perseguir policial estão lá, firme e forte. Mas ela conseguiu o que queria. E mais horripilante que a abordagem dessa advogada, do papelão, do barraco que ela fez, mais horripilante que isso foi a decisão do despacho do promotor do Ministério Público, que eu vou ler umas partes aqui que é lamentável. Os denunciados, são os policiais, saíram do estabelecimento conduzindo o ofendido. Agora o drogado, o bêbado, que estava assediando a mulher é o ofendido. Os policiais, não vou dizer o nome, consciente e voluntariamente, em comunhão de propósitos e atividade no exercício de suas funções, praticaram violência contra as vítimas e dali os nomes. Então os policiais estavam andando na rua, né? Aí eles viram ali umas pessoas, não tinham nada para fazer, e decidiram agredir as vítimas, de acordo com o parecer aqui do procurador, que é o promotor? Do promotor. Parecer do promotor. Por fim, visando alterar a verdade sobre os fatos e prejudicar direitos, os denunciados inseriram nos registros policiais documentos públicos informações falsas,
Então, os policiais são os mentirosos. Quem é o bom samaritano é a advogada maluca e o drogado. Os policiais são mentirosos. Referidas ações sob todo e qualquer aspecto reprováveis foram praticadas pelos denunciados 2 dias após nova e massiva divulgação do gravíssimo caso Genivaldo. Cara, esse cara pegou um caso que uns dias antes aconteceu dos policiais federais que mataram um cara lá. Cara, pelo amor de Deus. Mas que coisa mais ridícula, promotor. Comparar isso aqui com um caso isolado que aconteceu com os policiais federais lá, que acabaram matando com asfixia lá, esse tal de Genivaldo. Mesmo assim, os denunciados fizeram uso do spray de pimenta a modo desmedido e desarrazoado. Se usaram, eu nem vi. Alguém viu ali no vídeo? Olha, foi tão sutil que eu nem vi. Mas compararam com um caso, o promotor comparou com um caso de pessoas que asfixiaram uma pessoa dentro de um porta-mala da polícia. Os denunciados, os policiais, ilicitamente, começam a conduzir a ofendida, a advogar ilicitamente. A mulher aloprando ali, desacatando, que ilicitude tentam conduzir ela para a delegacia. E enquanto a sua mãe, a ofendida, também, a velha ali incomodando, enchendo o saco, a ofendida, tenta fazer cessar a injustiça da ação policial. Mas quem é a velha para tentar parar a ação policial de alguma... O cara está dando autonomia aqui para as pessoas fazerem o que quiser durante uma abordagem da polícia. A ofendida Aline, a advogada, como uma cidadã consciente e conhecedora. Então, ela é a consciente e a conhecedora. Os policiais são os mentirosos. Sem qualquer justificativa, a ofendida, a advogada, terá adotado conduta agressiva ou obstrutiva. Então, acho que o promotor não assistiu os vídeos. Acho que o promotor só leu, né, o documentário da Globo. Acho que foi isso. Ele não assistiu esse vídeo aqui. E o pior, o que ele decidiu? Que a ofendida advogada, a barraqueira, os 3 policiais terão que pagar 15 mil reais para ela. Para a velha, que estava aloprando ali, cada um dos policiais vai ter que pagar 5 mil reais para ela, de indenização. Para o drogado, cada um vai ter que pagar 10 mil. Para o drogado que estava assediando a mulher lá. Cada policial vai ter que pagar 10 mil reais. E ainda ainda pede a decretação da perda de cargo dos denunciados, dos policiais. Ainda pede a exoneração dos policiais. Olha, cara, então está lá, promotor, no seu gabinete com ar-condicionado, decidiu que está liberado desacatar e desrespeitar a polícia na abordagem agora. Porque se a polícia fizer qualquer coisa, é ela que vai ter que pagar a indenização ainda para as pessoas. Está liberado desacatar a polícia. Olha, cara, só por Deus ser policial nesse país de merda aqui mesmo. Cara, olha, eu fico admirado com a força de vontade de vocês ainda continuar trabalhando. Porque a polícia sai de casa cedo, deixa a família, para atender esse tipo de ocorrência merda aí. Porque o policial não gosta de atender isso aí. O policial quer matar bandido, ele quer prender bandido, ele quer prender droga, ele quer pegar traficante, é isso que ele quer fazer. Mas ele, infelizmente, tem que atender essas porcarias aí, ó. Bêbado, incomodando, advogada, barraqueira. E aí vem essa mídia lixo, podre, falar bobagem que não ajuda em nada. E ainda vem de lambuja um promotor que faz um despacho baseado em rodinha de conversa de DCE. E agora, nós teremos aí mais 3 policiais desmotivados, sem dormir, podendo entrar em depressão,
E ainda ter que lidar com toda essa situação é triste demais, né? Um plano de carreira decente para eles, governador. No mínimo, é o que eles merecem. Vou ter que passar por toda essa nojeira aí. Obrigado, presidente. Ok, deputado Gessé. Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Bloco União, PSD e PRD. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL. Sareta Brimão. Bloco Podemos, Republicanos e Novo. Deputado Sérgio Mota também abre mão. PP. Então, não havendo mais partidos, vamos direto à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. Projeto de Lei 0372/2024, deputado Marcos da Rosa, institui o programa Alô Bebê no Estado de Santa Catarina e outras providências. Projeto de Lei 0220/2025, deputada Paulinha, institui o Conselho Estadual de Transporte Rodoviário de Cargas com a finalidade de estudar e propor soluções para a mobilidade urbana e logística de veículos pesados por meio de obras, projetos e políticas públicas integradas no Estado de Santa Catarina. Projeto de Lei PL 0407/2025, deputada Paulinha, institui medidas de prevenção e repressão ao trote telefônico nos serviços públicos de emergência no Estado de Santa Catarina. E Projeto de Lei 0563/2025, deputada Paulinha, dispõe sobre a destinação das plantas da espécie cannabis sativa apreendidas no Estado de Santa Catarina exclusivamente para fins científicos e de produção de medicamentos nos termos da legislação federal. Comunicação, essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 1080 a 1088. E essa presidência também comunica que foram deferidos, conforme determina o regimento interno, os seguintes requerimentos. Requerimento 3838 a 3848. Sendo assim, não temos mais matérias a serem deliberadas. Essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra solene para amanhã às 19 horas no município de Braço do Norte, em comemoração dos 70 anos de sua emancipação política administrativa. Está encerrada a sessão.